Saudações, minha linda gente. Eu sou Keio Kosenha e mais uma vez estamos aqui com dicas saudáveis. Este canal vem, antes de mais, agradecer o vosso apoio que têm dado pelas partilhas. Muitíssimo obrigado. E como sempre, a ideia é mesmo de crescer. Portanto, vamos entrar diretamente ao assunto sem roubar muito do vosso tempo e agradeceria bastante se você comentasse, se você deixasse um like, pois estamos aqui para crescer e a ideia do podcast é de partilhar o seu conhecimento, mas também receber o seu ponto de vista sobre a temática que a gente trazer aqui neste canal. Dicas Saudáveis é o podcast que vai partilhar vários temas, alguns um pouco duro para digerir, principalmente para digerir, pois a ideia deste podcast é da gente sair mesmo fora da caixa, pensar um pouco fora da caixa, e não é fácil. Portanto, o podcast não é para todos, é para quem realmente quer mudar o seu estilo de vida. E mudar o estilo de vida leva tempo. Portanto, vamos a Isto é um processo e como processo temos que ter paciência. E falando sobre a paciência, hoje eu quero falar sobre um tema que não estou muito aprofundado, um tema que ainda estou a masterizar, estou aprendendo cada vez mais, pois eu acho que é muito importante, que é a inteligência emocional. Noutra hora eu não sabia nem percebia o que é isso, a inteligência emocional. Eu já sou inteligente, se sou inteligente então quer dizer que sou inteligente. Tenho controle, ou então eu sei de tudo um pouco, mas não é isso. Existem diferentes tipos de inteligência e a inteligência emocional, no meu ponto de vista, é uma das inteligências mais importantes. E nos últimos anos eu tenho reparado, pelo menos na minha vida, de que quanto mais eu começar a focar na minha emoção, como eu lido comigo mesmo, como eu lido com as energias que estão ao meu redor, passei a entender que a minha vida ficou muito mais fácil, não é? Quando eu comecei a entender que a minha forma de respirar também é muito importante, não só a dieta, mas também a forma de respirar, a forma de receber as energias dos outros e tentando entender os outros, ser um pouco mais, ter mais de compaixão com os outros, tentando perceber por que estou a me sentir assim, compreender de onde é que vem aquele sentimento e regular estes mesmos sentimentos que eu sentia ou que sinto até o dia de hoje, regular esses sentimentos, tentar ter o controle desses sentimentos. Estudando vários livros que falam sobre a inteligência emocional, entendi que quando tens a inteligência emocional, tu vives mais equilibrado. E portanto hoje eu quero trazer essa temática para fazer
os nossos seguidores a pensarem um pouco mais sobre essa temática, se aprofundarem um pouco mais sobre essa temática que é a inteligência emocional. Quando nós ficamos descontrolados das nossas emoções e todos nós percebemos no final que saímos sempre a perder. Saímos sempre a perder. Perdemos algo sempre. Portanto, é muito importante a gente perceber o porquê que estamos chateados. Porquê que estamos felizes? De onde vem esse sentimento? Porquê que estou a me sentir assim? E como é que eu vou lidar com esse sentimento? Por isso é que dizem, de vez em quando, eu não estou a falar simplesmente sobre a tristeza, os momentos tristes, que você tem que ter o controle dos teus momentos tristes. Não. Eu estou a falar sobre o geral. A felicidade, a tristeza em si. Como equilibrar ela? Porque por isso é que diz às vezes, há muitas felicidades que no final transforma-se em infelicidade. É porque naquele momento a pessoa estava tão emocionada, as suas hormonas, neurotransmissores, que uma delas é a dopamina ou a serotonina, quando é expulsado do cérebro, a pessoa sente-se tão feliz que muitas das vezes perdemos o controle da realidade. Que naquele momento temos que ter cuidado com o que estamos a falar, temos que ter cuidado do meio ambiente em que estamos. Portanto, várias pessoas tomam decisões sem pensar por causa dessas hormonas. E claro, são as hormonas da felicidade. Porque não existe a hormona da infelicidade, não existe. A hormona da infelicidade não existe. O que existe é que quando não existe as hormonas da felicidade, que são a dopamina, a serotonina, ocitocina, noradrenalina e endorfina, se não existir essas hormonas, ou quando não existem essas hormonas, automaticamente vai existir esta felicidade, infelicidade, que eu quis dizer, infelicidade. Mas a inteligência emocional é quando tu consegues equilibrar as tuas emoções. Não quer dizer que tu não podes rir, ou tens que rir poucos, ou tens que rir menos. É simplesmente saber equilibrar as emoções. É simplesmente treinar, porque em todas as idades nós conseguimos treinar para obter melhor produções da serotonina. Em todas as idades. E é muito fácil. Isso começa com os treinos, começa com vários padrões que daqui a nada vamos falar sobre isso. Mas regressando, eu acho que estou indo muito rápido e para muitos não vão entender. Eu vou regressar um pouco. A inteligência emocional é tão importante que, por exemplo, eu entendo que muitos não vão entender o que eu quero dizer e vão sentir-se ofendidos. Se vermos bem na nossa comunidade, que é a comunidade africana, eu falo da minha comunidade africana,
A inteligência emocional é muito baixa, pois primeiramente não nos foram educados como quem nós somos, de onde é que a gente vem. Portanto, há várias emoções que nós não entendemos de nós mesmos, que saem de nós, que nós produzimos, primeiramente. Segundo, não há educação, não existe uma educação que fala sobre a disciplina em si, porque os homens mais disciplinados são os homens que têm tendência de ter mais inteligência emocional. Portanto, não levam-me a mal, não levam ao emocional quando você estiver a escutar o que eu estou a falar. Por isso esse tema é muito importante. Muita gente entra neste podcast, escutam as coisas e entendem das suas formas emocionadamente. Este podcast não é para atacar ninguém. Este podcast é para partilhar, informar, é para estarmos aqui a debater sobre temáticas que é muito importante para a nossa comunidade, para as próximas gerações. E há uma importância bastante grandíssima na inteligência emocional, porque as pessoas inteligentes emocionalmente, eles têm a paciência de escutar o outro. É muito importante a gente entender isso, que pessoas altamente inteligentes emocionalmente têm a paciência de escutar os outros. As pessoas altamente inteligentes emocionalmente têm compaixão para com os outros, têm a tendência sempre de servir a sua comunidade ou servir os outros. Porque eles sabem e entendem que tu existes porque os outros existem. Ou então, eu sou porque nós somos. Imagine tu viveres neste mundo sozinho. Como é que te sentirias? Como é que te sentirias tu estás sozinho numa ilha, sem ninguém? Eu sei que no princípio vários que estão com a dopamina, menos dopamina, quer dizer, que estão depressivos, vão dizer que eu gostaria sim de viver sozinho. Acredita em mim, tu não seria feliz. Pois estar rodeado de outras energias faz com que a gente nos sintamos mais necessitados. Pois é isso, a razão da nossa vida, da nossa existência é por este facto de que nós temos que nos sentir necessitados por alguém, por uma comunidade, pela sua família, etc. A inteligência emocional é a inteligência que, quando tu tens o controle desta inteligência, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de trabalho que tiveres fazer, sempre funcionará. Sempre será um sucesso. Porque quando tens a inteligência emocional, automaticamente tu crias a paciência. A paciência. Pessoas com menos inteligentes emocionalmente não são pacientes. E quando digo isso, muita gente às vezes fazem confusão. Paciência não quer dizer chegar ao outro e gozar com ele e ele ficar calado, quer dizer que este aqui é paciente. Não. Paciente quer dizer
controlar as emoções, saber quando agir e quando reagir. Nos primeiros podcasts eu falei sobre a nossa comunidade e a razão que eu estou a fazer este podcast, ou então estou a falar sobre este tema, é porque a nossa comunidade em si está numa das comunidades mais depressivas, pois nós andamos sem identidade. A comunidade africana, pode ser em África e diáspora, está sem identidade. Tem alguns povos africanos ainda que têm a sua identidade, têm a sua língua, que comem os mesmos alimentos antigos, que já estão aí há mais de 10 mil, 15 mil anos, consomem as mesmas coisas. Mas uma boa parte, eu falo de 70%, 80%, até eu penso que estou a ser muito humilde, até eu penso que é muito mais alto o número que isso, 90% do povo africano está sem a identidade da sua cultura, conhecer realmente a sua cultura. E muitos não abraçam, nem sequer abraçam a sua cultura. Portanto, nós vivemos neste momento capitalista, neste momento em que o capitalismo tem um controle do mundo inteiro. Nós vivemos com ideologias ocidentais. Isso quer dizer que a nossa cultura, a nossa forma de viver sob pressão. Estamos sob pressão. Estamos sob pressão. E até o dia de hoje estamos sob pressão. E isso é um exemplo que nós temos até o dia de hoje no Congo. E em outros países africanos que continuam em guerra. É para tu veres o nível da inteligência emocional que a gente não está a ter. É um nível muito baixo, que até o tempo de hoje, os europeus, eles entenderam que a emoção, a inteligência emocional é muito importante. Portanto, mesmo quando tu lidas com qualquer europeu hoje em dia, muitos deles que são super inteligentes emocionalmente, eles utilizam a nossa emoção para a gente nos atacar entre nós mesmos. Eles perceberam que nós somos povos muito emocionados, portanto, eles utilizam este armamento para a gente nos atacar mesmo entre nós. Portanto, esse é um dos pontos que é muito importante a gente rever e pensar duas vezes. E onde é que entra a alimentação dentro disso tudo? Continuando ainda, que eu estava a falar do Congo, você se ver as pessoas conforme estão emocionadas, que esse povo não é daqui, aquele povo não é dali, aquele está a se meter, e a conversa que está por detrás disso tudo, e as pessoas andando à procura de razões para explicar algo que não tem cabimento, não é? Porque que um irmão vai lutar com outro irmão, não tem cabimento por mim. Isso eu chamo de baixa inteligência emocional. Porque uma pessoa inteligente emocional nem sequer devia estar neste ambiente a falar sobre essas coisas, porque não tem lógica. Aquela guerra não existiria e nenhuma guerra em África devia existir. Portanto, eu falei sobre a nossa comunidade, dei um exemplo da nossa comunidade, pois a gente tem que focar mesmo em nós mesmos. Não vamos estar a falar de outros povos, tentar apontar o dedo a outros povos, pois primeiro somos nós que temos que nos reparar. Antes da gente estar a apontar os dedos nos outros, vamos primeiro nos apontar dedos a nós mesmos. O que é que temos que mudar, o que é que não temos que mudar. E é muito importante
a gente falar sobre esta temática que é a inteligência emocional. E onde é que entra a alimentação dentro dessa conversa? A alimentação é muito importante e claro que entra dentro dessa conversa, pois se deres por conta, e é de conhecimento de todos, que muita gente, principalmente as pessoas depressivas, elas comem emocionalmente. Essa é a razão de muita gente, mesmo depois de comer, 10 minutos depois, vão procurar mais comida para comer, mesmo sabendo e o seu estômago dar a conhecer que já está repleto, já está cheio. Mesmo assim eles vão comer. É para quê? É para guardar a angústia. É para guardar a angústia, principalmente quem está por dentro de uma relação que não é compatível para o mesmo. Uma relação em que ele não está feliz, uma situação em que ele não está feliz, é um trabalho que ele não está feliz. O que é que a gente vai fazer? Porque muitos desses, eles têm que negar, têm que realmente negar o sentimento, e a melhor forma de negar este sentimento é sentar por detrás do televisor e estar a comer as suas próprias emoções. As primeiras coisas que eles vão procurar são coisas com muito açúcar e coisas gordurosas, que também automaticamente é açúcar. E não é só o açúcar, coisas gordurosas, vão à procura do quê? Álcool. O álcool é o quê? É açúcar também. Portanto, as pessoas que estão sempre a beber, nós em Angola chamamos de chupar, essas pessoas são as pessoas mais depressivas. Por isso é que muita gente que está sempre a chupar e começa a falar as verdades. Por que começam a falar as verdades só depois de chupar? Só depois de beber é que eles passam a falar as verdades. Eles passam a falar as verdades depois de tomar, porque eles querem sair daquela depressão. Eles querem se liberar daquela pressão em que eles se encontram. E a pressão, há diferente tipo de pressão. Pode ser social, pode ser pressão física, pressão em que o seu corpo não está a funcionar devidamente. E isso causa infelicidade. Por quê? Porque a gente está a falar de neurônios. Quando falamos das hormonas da felicidade, estamos a falar dos neurônios, neurotransmissores. Os neurotransmissores são eletricidades que liberam esses químicos que chamamos de endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. Estes químicos saem do nosso cérebro e o nosso cérebro precisa de energia, ou precisa de ser de vez em quando ligado para criar essa energia, principalmente quando o cérebro descobre que está num perigo, ele cria essas todas químicas. Por exemplo, quando tu vai treinar, automaticamente cria estas hormonas, vai criando essas hormonas. Por isso é que dizem, quando estás depressivo, estás com problema, treina, vai treinar.
Por isso é que dizem, quando estás depressivo, estás com problema, vai à sauna. Porque também vais entrar no modo de sobrevivência. O corpo entra em choque. Quando vais treinar, vais a correr, o teu corpo entra em choques. Eu conheço amigos que treinam mais de 25 anos. Esse jovem está sempre a rir. E mesmo ele tendo uma dieta não 100% adequada, 100% saudável, mas o seu corpo consegue criar estas dopaminas ou então esses químicos e os seus níveis de inteligência aumentam muito mais. Imagine que simplesmente com treino tu já aumentas esta inteligência. Imagina se tu colocares dentro deste pacote a meditação, uma dieta bem equilibrada, uma dieta rica de alimentos que alimentam os neurotransmissores, como as frutas. Portanto, várias pessoas são tão emocionadas não só por causa da pressão social, não só por causa da falta de educação sobre a inteligência emocional, mas também pela alimentação, a má alimentação, uma alimentação pobre de nutrientes, uma alimentação que não tem energia nenhuma, que não tem vida nenhuma. Portanto, estes são os fatores que fazem com que vários dos nossos irmãos emocionalmente não são inteligentes. Eles podem ser bons eletricistas, podem ser bons mecânicos, podem ser até cientistas, mas emocionalmente não são inteligentes. E são essas pessoas que todo o tempo andam a reclamar, todo o tempo andam tristes. E muitos conseguem camuflar. Conseguem camuflar por detrás do álcool, por detrás da cafeína, por detrás dos açúcares que estão nas Coca-Cola, nas Fantas. Por isso é que mesmo dentro do trabalho, as empresas, a primeira coisa a fazer é colocarem uma máquina de Coca-Cola, uma máquina de chips, de batatas, não é? Que é gordura também, uma máquina de guloseimas ou de bolinhos. É para quê? É para te fazerem feliz. Não esquece que existem cientistas em todo o ramo. Existem cientistas mesmo dentro dessas empresas que diz aos donos dessas empresas que para os funcionários melhores produzirem, eles têm que ter sempre o café para dar energia, tem que ter sempre açúcar por aí. Portanto, essa forma ou então esse estilo de vida várias vezes faz com que a gente mantenhamos aquela energia que é de curto prazo, aquela felicidade que é de curto prazo. E é dali que existe depois o cansaço que é muito mais profundo, pois o açúcar tem um pico muito grande, a não ser que seja o açúcar que saia da fruta. A fruta, porque a fruta tem as fibras. Portanto, para quem não entender o que eu estou a falar aqui, tem que ir ao
podcast anterior eu falei sobre a importância das fibras nas nossas dietas. Então, a alimentação tem muita importância. O nosso meio ambiente tem muita importância. Portanto, a importância mesmo, as coisas mais importantes é você perceber do porquê que estás a te sentir, de onde está a sair esse sentimento e tentar regular todos os sentimentos. Porque é um mar de sentimentos que nós todos carregamos. É um mar de sentimentos. Então, tentar regular esse sentimento, pois não devemos esquecer que para além dos nossos sentimentos pessoais, ainda existem outras pessoas que também têm os seus sentimentos e venham lidar conosco. Portanto, a inteligência emocional é bastante importante. E a nossa comunidade tem que treinar muito mais nesta inteligência. Se tu veres o homem caucasiano ou europeu, sempre conseguiu nos manipular, ou melhor, conseguiu nos manipular, não só nos manipular, mas conseguiu ter o controle das nossas vidas, das nossas economias. É por causa da emoção mesmo. É por causa da emoção. A maioria das vezes por causa da emoção. Nós assinamos documento emocionadamente. Porque somos os povos mais emocionados. Nós somos um dos povos mais emocionados. Isso não tem simplesmente a razão não é simplesmente a alimentação, que é uma das grandes razões também, após o uso do milho, grande uso do arroz, e quando você não consome muita fibra que vem dos vegetais e das frutas, automaticamente tu estás a consumir só açúcar. O milho é açúcar, o arroz é açúcar, então os carboidratos são açúcares e dá um pico dentro dos nossos neurotransmissores. Cria sempre um pico. Portanto, cria essa emoção descoordenada também. Mas as nossas emoções não vêm simplesmente por causa da alimentação. É algo natural que a gente tem. Nós somos seres carbonos. E o carbono tem a sua forma de ser muito ativa. Nós somos um povo muito ativo. Neurotransmissoramente falando, também somos muito, muito ativos. Por isso é que somos um dos povos mais inteligentes. E aí tá. Se nós somos o povo mais inteligente do mundo, por que não conseguimos dominar o mundo? Já dominamos o mundo por vários séculos. Conseguimos dominar o mundo. Mas o porquê que hoje em dia já não conseguimos dominar o mundo é porque hoje em dia os outros povos conseguiram dominar a nossa parte emocional. Quer dizer, eles conseguiram nos colocar, nos fazer em homens desequilibrados emocionalmente. E eu me sentia assim, e eu sabia que eu estava nesse estado, e ainda até o dia de hoje eu luto para sair desse estado da desestabilidade emocional, cada vez mais em investir numa inteligência emocional mais elevado, pois eu já não me faço levar por ondas, né? Porque todos estão a falar disso e eu vou aí. Todos estão a ver esse filme, eu vou ver esse filme. Todos estão a dançar essa música e eu vou dançar a mesma música. Ali está, aí começa a te transformar num homem mais inteligente emocionalmente. E quando digo
africanos, eu não digo que todos africanos, há africanos realmente e super inteligentes emocionalmente. E realmente este é o foco, é que todos nós cresçamos e ficamos mais inteligentes emocional. É aí onde está o sucesso, é aí onde é que a gente vai poder nos libertar dessas empresas farmacêuticas, vamos poder plantar as nossas próprias plantas, guardar as nossas sementes, quis dizer, e vamos plantar, vamos criar uma agricultura mais saudável, vamos nos entender melhor, porque uma das falhas é mesmo essa, é de não nos entendermos e querermos entender o mundo afora, fica muito complicado e, conforme disse, a falta de identidade, da procura da identidade faz com que a gente entramos em guerra com todos. Porque a guerra realmente é uma guerra interna. Portanto, essa guerra interna vai se mostrando cada vez mais externamente. E aí de onde falamos que não existe uma emoção, uma inteligência emocional. Portanto, estar consciente de que não és inteligente emocionalmente é muito importante, pois só podemos sarar, ou então só podemos nos livrar de algo se a gente entendermos que estamos presos. E a razão deste podcast, falar sobre assuntos tão pesados como esse, é mesmo este, é de entender que não é todos, eu não digo que todos estão presos, não digo que todos africanos não têm a inteligência emocional, é uma falha dizer que todos, mas uma boa percentagem ou a maioria dos africanos, isso é um facto, é factual, porque não existe mesmo essa educação emocional. Se você lhe ver, e eu estava sempre a tentar contar essa história, que é dos caucasianos, dos europeus, há muitos europeus que têm a inteligência emocional tão alta, que quando tu falas com ele, ele não fica a rir à toa, ele não fica a rir por rir. Ele está a estudar todas as suas palavras, está a estudar todos os teus movimentos, está a estudar a tua energia em si. Ele não vive reagindo. E o nosso povo está vivendo a reagir. Viu algo na televisão? Reage. Escutou algo? Reage. Alguém está a falar consigo, em vez de escutar, ele simplesmente quer reagir. De vez em quando devemos simplesmente escutar, ver, sentir. Depois de ver, sentir e ouvir, nós temos que regular todas essas informações que recebemos. Quando tu chegas a esse nível de compreensão, daí tu estás a te transformar num ser inteligente emocional. Se deres por conta muitos irmãos que não querem escutar por nada, eles estão na sua ideologia de que tudo que estás a falar ele já sabe. Então o que que dá? Acaba-se que este irmão fica a pensar que já está a um nível de compreensão tão alto que quando pessoalmente ele vai lidar por situações que necessita da emoção ou então a inteligência emocional, esses irmãos ficam paralisados, acabam por não fazer nada, acabam por desistir dos seus sonhos, acabam por desistir das suas comunidades, acabam por desistir de
servir a sua comunidade. E quando tu não serves a tua comunidade, és um homem que não serves. E o Dicas Saudáveis está aqui para servir. E a inteligência emocional é muito importante nisto. Eu ainda estou aprendendo a ter o controle das minhas emoções quando ver algo, lidar com uma situação. Primeiro digerir do que está a se passar. E mesmo se me sentir um pouco chateado, raiva não, mas chateado, eu vou meditar, vou pensar. Tiro tempo sem telefone, sem ninguém ao meu redor, simplesmente eu e o meu pensamento, a tentar pensar o que está a se passar e o porquê que estou a ficar chateado com as palavras desse homem. Esse homem que não me conhece, esse homem que nunca me viu, esse homem que não conhece a razão, não sabe da razão da minha existência, da minha missão. Por que esse homem vai fazer com que tudo que eu lutei durante todo o tempo eu largue por causa das suas palavras ou por causa da forma em que ele se posicionou contra mim? Mas isso chega na maturidade, há uma maturidade por detrás disso, não só a maturidade por detrás disso, mas isso chega a um autoconhecimento. Quando tu te autoconheces, dificilmente alguém vai ter controle da tua emoção, porque tu és um ser inteligente emocionalmente. A inteligência emocional é o ponto mais importante para o teu crescimento, seja lá físico, seja lá econômico. Tu tens que ter controle das tuas emoções. É muito, muito, muito importante. Tem um ditado que é muito importante que eu escutei, que era: o coração tem razão que a razão não entende. O coração tem razão que a razão não entende. É muito profundo. Portanto, o podcast hoje vai terminar com essa dica que é boa e saudável. Vamos investir em nós mesmos. Vamos investir na nossa saúde, que é bastante importante, pois sem saúde tu não és nada, não és nada. És um homem infeliz, és um homem que vai estar todo o tempo na cama à espera que outra pessoa venha cuidar de ti. Portanto, e virando novamente para o meu povo africano, nós precisamos sim de saúde. E muita, muita, muita saúde. E o podcast está aqui é para isso. E há vários irmãos que também estão a investir. E brevemente você verá, toda a gente vai falar sobre saúde. E é dali onde é que a gente vai começar a desenvolver muito mais. Quando abraçarmos as nossas ciências, começar a estudar muito mais sobre quem nós realmente somos. Quais são as nossas potências? O que é que conseguimos fazer? O que é que não conseguimos fazer? Pois nós pensamos nos últimos tempos que nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos mudar este mundo, não conseguimos mudar essa realidade. Mas isso não é verdade. Todo ser humano é inteligente, mas a inteligência emocional é muito importante. Bastante importante. Muito obrigado por teres tirado o seu tempo para sentares aí e me escutares.
e partilhares comigo o teu ponto de vista no comentário, por teres partilhado, pois há alguém que possa estar à procura dessa informação. Então tu já lhe fizeste um favor, estás a servir a sua comunidade, estás a te servir a ti mesmo. A ideia é essa. Dicas saudáveis. Criam o vosso abonamento para quem for novo. Deixa um like. Muito obrigado. Eu sou Keio Kosenye. E graças a Ngana Zambe, tivemos a oportunidade de partilhar a nossa energia, de servir a nossa comunidade. E não ficaremos por aqui, família. A gente não vai ficar por aqui. Há muito a vir, há muita coisa a vir. E graças a vocês, e vocês estão a dar por conta, o podcast vai crescer. Ela vai crescer. Até a próxima, família. Um abraço.